Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o nosso irmão em Cristo, Caio, e eu vou deixar uma palavra de Deus para você que precisa ouvir da parte de Deus aquilo que vai fortalecer o teu espírito, aquilo que vai fortalecer a tua alma. Bem, eu já estou com a Bíblia aqui na mão e eu vou falar um pouco para vocês. Deus ainda está me entregando alguma mensagem para dar aqui para você, aquilo que você necessita ouvir do Espírito, aquilo que você necessita ouvir do Espírito Santo de Deus. Procurando aqui uma passagem. Vamos aqui em 1 Crônicas. Vou ler aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 18, que vai falar diversas vitórias de Davi. Como a gente pode ter uma vida cheia de vitórias e poder conquistar aquilo que nós tanto queremos? Como nós vamos conseguir conquistar aquilo que nós tanto desejamos? E aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, vai dizer o seguinte. Vou ler apenas do versículo 1 até o versículo 6. Vai dizer assim o seguinte: E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus, e os sujeitou e tomou a Gate, e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Adaezer, rei de Zobá, junto a Ramate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco e socorrer a Adaezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Bem, eu não vou gravar um vídeo muito longo, para o vídeo não ficar muito extenso, muito comprido, mas eu vou falar um pouco, vamos refletir um pouco na vida de Davi. Às vezes nós que somos cheios de defeitos, de falhas, nós queremos ter uma vida cheia de vitórias. Mas por que Davi, ele foi o segundo coração de Deus? Porque Davi, ele guardava os mandamentos do Senhor. Davi, ele guardava os mandamentos de Deus. E tudo que Davi fazia, ele prosperava. Aonde ele ia, ele prosperava. Ele dava o seu melhor a Deus. Ele obedecia. Ele mais obedecia a Deus do que sacrificava. Então, se você quer conquistar muitas coisas, se você quer alcançar o sucesso, se você quer alcançar
diversas oportunidades na vida, você precisa ser como Davi. Nós precisamos ser como Davi. Porque Davi, ele passava por muitas lutas, mas todas as lutas ele vencia. Toda luta que você passar, toda luta que você for enfrentar, você deve passar por cima, com as garras na mão. E você sempre tem que dar o seu melhor. Quando você dá o seu melhor, você sempre vai ser recompensado. Você sempre vai ter aquela recompensa que você tanto quer. E aqui no último versículo vai dizer que Deus guardava Davi por onde ele ia. Por onde ele ia, Deus guardava Davi. Se você for fiel a Deus, Ele vai te guardar aonde você for. Se os teus sonhos você acha que não vai se realizar, entrega nas mãos de Deus que Ele vai realizar para você. Mas para isso é preciso você ter fé. Você acreditar naquele propósito que Deus tem para ti. Se você acredita no propósito que Deus tem na sua vida, Ele cumpre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar o soberano. Mas se você crer, se você der o seu melhor, você vai conseguir conquistar aquilo que você tanto almeja. E bem aqui no versículo 7 vai dizer algumas coisas que Davi ele tomou. Para você ver que Davi ele tomava até escudos de ouro. E ele tomava muito cobre, que Salomão fez um mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. Isso é que Davi ele conquistava até mesmo cobre, escudo de ouro, nas guerras, nas batalhas que ele enfrentava contra os moabitas, contra os filisteus. Ele conquistava e conseguia ouro, prata, cobre. Ele conseguia tudo isso dos outros povos. E quando nós lutamos, entramos em uma luta, nós devemos conquistar alguma coisa. A gente não luta para passar o resto da vida somente lutando. Não, você luta para ter vitória. Porque não existe vitória sem luta. Não existe luta sem a vitória. E vamos ver aqui. Olha só. Isso quer dizer o quê? Que aqui no versículo 6, no final do versículo 6, tudo que Davi fazia, por onde ele ia, Deus sempre fazia ele prosperar. Deus guardava ele aonde ele ia. Você vê aí no caso de Golias, quando Davi pegou aquela pedra, uma pedra pontuda, e pegou aquela pedra, colocou no estilingue, ele girou a pedra naquele pano e jogou, e a pedra foi bem no centro da testa de Golias. E ali Golias foi ao chão, e depois Davi arrancou a cabeça de Golias e disse: aqui existe Deus em Israel. Isso quer dizer o quê? Que Davi ele conseguiu matar Golias, conquistou a vitória. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Se você colocar, meu amigo e minha amiga, Deus em primeiro lugar, você vai conquistar tudo aquilo que o teu coração tanto almeja. Se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo para você. Aonde você for, Deus ele vai te guardar e vai fazer os teus passos prosperar abundantemente. Basta você
crê naquilo que Ele pode fazer na tua vida, naquilo que Ele pode fazer por você. E aqui no versículo 2, só para finalizar, que já deu 10 minutos de vídeo, vai dizer assim: também derrotou, olha só, ele derrotou os Moabitas, e os Moabitas ficaram por servos de Davi e pagando tributos. Vejam só, eles tornaram servos de Davi. Davi teve vitória contra os Moabitas, e os Moabitas se tornaram servos de Davi. Por quê? Porque Davi foi vitorioso. Davi, ele lutou contra os Moabitas, tomou ouro, prata, cobre, escudos de ouro, e depois ainda Deus deu os Moabitas como escravos de Davi. Escravos de Davi. Para você ver que quando você luta atrás de um emprego, é claro que você vai conseguir, uma hora você vai conseguir arrumar uma vaga. Você está ali lutando em busca de um emprego, então você com certeza vai conseguir, porque você está lutando, você está ali buscando, indo atrás. Que você possa guardar essa mensagem, guardar isso que eu estou falando para você, não desistir daquilo que te faz feliz, daquilo que te faz prosperar, daquilo que te leva ao mais alto dos montes e nas alturas onde você pode ver tudo lá de cima. E isso é gratificante, isso é maravilhoso. Quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, tudo dá certo pra gente. Tudo dá certo, tudo vai dar certo para você. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo vai dar certo para você. Basta apenas você crer que tudo vai dar certo para você. E já no versículo 4, aqui vai dizer que Davi ele tomou muitos carros de guerra. Ele tomou muitos carros de guerra. No versículo 4 vai dizer assim o seguinte: e Davi tomou 1.000 carros de guerra, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. Veja só, ele conseguiu tomar 1.000 carros de guerra. 1.000 carros de guerra e 7.000 cavaleiros. Veja como ele conquistou muita posse. Ele conquistou muita posse na área da guerra, na área de carros, na área de cavaleiros, na área de cavalos, de homens a pé. Ele conquistou muitos escravos, Davi, porque ele colocava Deus sempre em primeiro lugar. E tudo dava certo para ele. Se nós colocarmos os nossos planos, os nossos propósitos em primeiro lugar, eles não vão prosperar, eles não vão para frente, porque você está colocando o teu propósito, a tua própria vontade em primeiro lugar, acima da vontade de Deus. Aí você não vai conquistar aquilo que você tanto quer. Por que não? Porque você não colocou Deus na frente. Se você colocar Deus na frente, sem você passar na frente dele, ele vai retribuir aquilo que você tanto quer. Seja um emprego, seja abrir seu próprio negócio, seja você que quer ser um profissional na área da saúde, ou quer ser um empresário, um grande empresário, você sempre deve colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele abençoa os teus planos e as tuas obras. Quando nós colocamos
a nossa própria vontade, quando nós elevamos o nosso próprio ego, Deus ele abate essa pessoa. Mas por que Deus abate essa pessoa? Por que Deus abate uma pessoa assim? Porque ela não é fiel ao Senhor. Ela não está sendo fiel a Deus como ela deveria ser. Mas se você for realmente fiel a Deus, como deve ser, você vai conseguir conquistar aquilo que você tanto quer. Amém? E é essa palavra aí que eu tenho para deixar para vocês a respeito sobre Davi. Por que Davi conquistava tudo que ele queria? Porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você quer. Porque Deus pode todas as coisas, Ele pode tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Basta você crer no Senhor e mais Ele fará na tua vida. Amém.